uma coisa muito séria para vocês. Ontem eu dormi, sonhei. E quando eu sonhei, eu vi bruxaria de magia negra pesadíssima sobre a candidatura, sobre o presidente Donald Trump. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Supremo Adorador Oficial, trazendo mais uma forte revelação com Reginaldo Rolim. Peço a você, antes de assistir este vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. Uma coisa muito séria para vocês. Ontem eu dormi, sonhei. E quando eu sonhei, eu vi bruxaria de magia negra pesadíssima sobre a candidatura, sobre o presidente Donald Trump. Pesadíssima. Um estudante de magia negra lá nos Estados Unidos é como se fosse referente o maior bruxo do território nacional brasileiro. Um estudante de magia negra nos Estados Unidos é como se fosse referente o maior bruxo de magia negra no território nacional brasileiro. Vocês podem ter certeza disso, tá? Pode ter certeza disso. E ontem eu tive um sonho, e este sonho foi real demais, e eu vi uma briga muito grande, mas eu não estou falando de briga pequena de demônio de 100, 200, 400 demônios, não. Era demônio demais e magia negra pesadíssima contra a candidatura, contra o próprio Donald Trump. Mas Deus se colocava em pé e dizia, eu estou dando a vitória. Como eu fiquei orando, intercedendo esses dias todos, onde eu estava completamente sem força. Mas eu continuei orando, continuei pelejando. É importante demais a eleição de Donald Trump. Eu tive 4, 5 sonhos, deve ter sido 5 sonhos, nos últimos 2 anos, desde 2022. Desde 2022 eu tive ali uns 5 sonhos, e eu vi aquele homem sentado na cadeira presidencial. Eu não sei qual é a forma que se passa. Aqui no Brasil é uma faixa presidencial. Mas se é faixa, se é passado uma espada, eu não sei. Mas é faixa presidencial. É uma faixa presidencial, quer dizer apossado, né? E eu não sei se no Brasil, nos Estados Unidos é assim. Mas a cadeira presidencial, o cargo presidencial, era passado para Donald Trump. Isso, eu quero dizer, não estou supondo, estou afirmando. Ao passar o cargo presidencial para Donald Trump, todas as nações, mundialmente falando, mudarão totalmente. Totalmente, vai mudar totalmente. É uma potestade, principado de demônio tão grande. É um principado e potestade de demônio tão grande e tão gigantesco que vocês não têm proporção. Dá quase um país inteiro de demônio, viu? Dá quase um país inteiro de demônio. Dá como se fosse uma Itália inteira. Dá 2 Itálias de demônio. Você pega 2 Itálias e enche ele de demônio. Então dá 2 Itálias de demônio. Eu estou dando só uma suposição aqui de um país, tá? E aí, esses principados que paira no Oriente Médio, que paira no Talibã, que paira na Síria, então todo mundo, todos os demônios ligados. Lembra de Daniel, quando Daniel orou? O Daniel orou e ele ficou triste porque não teve resposta. Então o Senhor fala a Daniel, envia o anjo e disse, Daniel, homem muito amado, desde o dia que tu aplicaste a ouvir, a entender e a compreender, eu ouvi as tuas orações, a compreender, a entender a minha palavra e buscar a minha presença, eu ouvi a tua oração. Mas o príncipe da Pérsia, o que é o príncipe da Pérsia, gente? É um demônio. É um principado muito grande, um demônio gigante. O príncipe da Pérsia proibiu e impediu que o anjo descesse com a tua vitória. Então, o Senhor colocou ali naquele exato momento, o Senhor colocou Miguel. Miguel é aquele anjo que assiste diante de Deus. Miguel
aquele anjo que assiste diante de Deus. Então Deus colocou Miguel naquele exato momento, o anjo que assiste diante de Deus, para que tivessem, né? Para que derrotasse o príncipe da Pérsia e para que tivesse vitória. Que o príncipe da Pérsia se fosse destronado naquele exato momento e tivesse vitória. E foi assim que aconteceu. É assim que está acontecendo nesse exato momento em território nacional, brasileiro e internacional. É assim que está acontecendo nesse exato momento. É assim que está acontecendo nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Síria, em todos os países, na China, no Japão, na Rússia, principalmente onde não se vive uma democracia, assim falando. No tempo de rei, monarco era rei, era o tempo monarco. No tempo de presidente é um país democraticamente, né? Presidente é um país democrático. Tempo de rei, monarquia, rei. E existem países que têm ditadores, né? Que estão querendo passar por cima das leis, por cima das instituições, por cima das normalidades. E isso está acontecendo em território internacional. A nova ordem está aí, não está brincando. Veio para fazer, mas Deus está dando a última chance. A última chance à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos a geração do arrebatamento da igreja. É a última chance do último avivamento. E para ter um avivamento, acontece tantas coisas desagradáveis. No tempo que Hitler matou 6 milhões de judeus, foi um dos grandes avivamentos que teve quando Hitler matou 6 milhões de judeus. No tempo que o rei Herodes, se não me salva a memória, mandou matar Jesus Cristo de Nazaré, né? Mandou matar Jesus, ele pensava que impedia o crescimento da igreja. E foi quando a igreja mais cresceu. Isso que vai acontecer em território nacional brasileiro. Então, se prepare para tudo. Se prepare para tudo. As fronteiras do Brasil já se concretizou, né? É uma visão de um sonho que eu tive, um sonho. E eu disse, eu vi as fronteiras do Brasil, tá? Eu vi as fronteiras do Brasil tomada e cercada por exército. E algumas 3 lives anteriores, de 2 semanas ou 3, eu gritava no meu porque eu senti o Espírito de Deus gritar, Amazônia, 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 Roraima, 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 Roraima. E falava sobre um possível blackout de energia elétrica em alguma cidade. Se você estivesse aqui agora nesse exato momento, o vento está muito forte. Se eu tirar esse fone de ouvido, vocês vão ouvir só o barulho do vento, é forte demais. Eu acho que ele está uns 20 quilômetros aqui, uns 30 quilômetros por hora. Está muito forte esse vento. Eu nunca vi esse vento forte desse jeito, Jesus. Mas eu quero continuar. Nós estamos aqui clamando pelo presidente Donald Trump pelas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Esta decisão é decisiva, muito importante, mais do que todo. Tem terreiro de Umbanda, de Quimbanda, nesse exato momento, já trabalhando há dias. Mas Deus me disse que teve trabalho de feitiço e bruxaria, que começou mais ou menos há 6 dias, que vai fazer a live sobre a baia amanhã. E aí, o que acontece? Trabalharam e estão trabalhando constante, mas basta uma palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que ele não ganhe nos Estados Unidos da América. Mas nós somos uma igreja, e eu não vi nenhum grande líder brasileiro, eu não vi, a não ser que apareça agora de gaiato, nenhum grande líder brasileiro pedindo que a nação brasileira clamasse pelas eleições e pela vitória de Donald Trump. Até parece que esses caras estão torcendo contra, porque o dinheiro corrompe muita gente e recebe muitas coisas, né? Então até parece que esses caras estão torcendo contra. Meu Deus do céu. Mas Deus, ele vai destronar o trono de Satanás, não só no território nacional brasileiro. Ele vai destronar o trono de Satanás em todos os países. E vocês vão ver o estrondo do papoco, de um pequeno apocalipse. O que vai acontecer? Um pequeno apocalipse.
É um pequeno apocalipse, Donald Trump ganhando. Mas esse pequeno apocalipse que vai acontecer, Donald Trump ganhando, que ele vai ganhar, hein? Ele vai ganhar. Donald Trump ganhou! Começa o pequeno apocalipse assim que a televisão, as televisões mundiais disserem ganhou Donald Trump. Começa o verdadeiro pequeno apocalipse para destronar Satanás dos tronos aonde ele fez os seus tronos. Se ele fez os seus tronos em Brasília, vai ser destronado Satanás. Se ele fez os seus tronos na Líbia, na Síria, vai ser destronado o trono de Satanás. Olha só o que eu estou dizendo. Se fez em Brasília, vai ser destronado o trono de Satanás. Se fez na Líbia, na Síria, né? Se fez no Talibã, vai ser destronado o trono de Satanás, aonde quer que ele tenha constituído um trono, vai ser destronado. 10 eleições presidenciais no Brasil, 12 eleições presidenciais no Brasil, não é tão importante como a eleição nos Estados Unidos da América. Incêndios florestais na Califórnia, nos Estados Unidos, chegaram ao terceiro dia nesta quinta-feira. O governo federal enviou à região aviões tanque, helicópteros e dezenas de veículos para ajudar a apagar as chamas. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas em Los Angeles por causa do fogo que avança pela cidade. E a gente conversa agora com a nossa querida comentarista Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles. Hoje é o dia de folga da Ana, mas ela gentilmente está conversando aqui conosco. Tem feito publicações na sua rede social, no Instagram, né, Ana? Cobrindo, fazendo uma cobertura desses incêndios. Uma situação bastante triste aí na Califórnia. Eu queria que você contasse pra gente como é que tá a situação. Você está em casa, o fogo se aproximou ali de onde você mora. Conta pra gente, Ana. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite aos meus queridos amigos e à nossa audiência. Paula, nós estamos a mais ou menos umas 20 milhas dos incêndios. É relativamente perto, mas também não estamos na rota do fogo. Mas, infelizmente, estamos na rota da fumaça. Então, aqui na minha casa, todas as janelas estão fechadas, com toalhas molhadas nas janelas e, mesmo assim, muita fuligem. As cinzas estão praticamente sobre todos nós, né? O cheiro de fumaça é muito forte, mesmo dentro de casa. Então, quando você abre a porta, entra aquele cheiro absurdo de fumaça. A gente tem que fechar a porta rapidamente. Quando você anda pela rua, os carros estão cobertos por fuligem, por cinzas. Um cheiro muito forte, como eu mencionei. Ontem, todos aqui na minha casa com muita dor de cabeça por causa do ar. Hoje nós tivemos um alerta do Departamento de Saúde dizendo que o ar está comprometido, infelizmente. E, Paula, já é a maior cena apocalíptica da história de Los Angeles em relação aos incêndios, né? Incêndios, Paula, que a gente precisa explicar, são muito comuns aqui na Califórnia. Só que dessa proporção, repito, apocalíptica, é uma combinação de má gestão e falta de preparação. O Departamento de Fogos e Incêndios de Los Angeles, ele foi entregue para uma mulher exatamente por causa das políticas de Day, e as entrevistas dela eram sempre em relação, eu preciso contratar mais mulheres, ela que é homossexual, colocou a pauta LGBT dentro do Departamento de Incêndio de Los Angeles, ou seja, o governador Gavin Newsom se ajoelhou diante dos ecoterroristas e hoje há centenas de regulações, inclusive para essas pessoas que perderam absolutamente tudo. Nós estamos falando, vendo essas imagens aí, de bairros inteiros, dizimados. Parece que caiu uma bomba atômica aqui e não sobrou absolutamente nada. Não tem casa nenhuma de pé, nenhuma. Essas pessoas terão dificuldades para reconstruir suas casas, porque há legislações absurdas. Muita gente está comentando, Paula, das seguradoras, que há alguns meses as seguradoras cancelaram algumas apólices e foram embora do estado. Exatamente pelas políticas dos democratas. Muitas regulações, o Estado interferindo em empresas privadas. Então, o que muitas seguradoras fizeram? Nós vamos embora da Califórnia. Não tem como fazer negócio na Califórnia, ter uma troca sadia com o consumidor. Se o consumidor acha que está caro, outra empresa vai produzir um seguro mais barato. É assim no capitalismo saudável, mas essas empresas deixaram a Califórnia e muitas dessas casas acabaram ficando sem seguro. Olha, Paula, hoje de manhã eu fui até a UCLA, né, a universidade em que eu estudei. Ontem à noite já havia um foco de incêndio a mais ou menos umas 3 milhas da UCLA. Houve uma evacuação obrigatória na UCLA, mas hoje eles já voltaram, o fogo foi contido. E o problema, Paula, é que na má gestão, na falta de preparação, houve uma combinação que trouxe essas cenas aí que são os ventos fortes vindos das montanhas de Santa Ana. São ventos muito, muito comuns aqui na Califórnia. Só que esses ventos chegaram até 90 milhas por hora, levando as brasas, levando as chamas. Chamas e brasas viajando coisa de 1 milha, 2 milhas, 5 milhas, aterrissando em árvores, e essas árvores caindo em cima de casas, em outros bairros. Por isso que agora nós estamos com muitos focos de incêndio. E em alguns lugares, Paula, 0% do fogo foi contido, porque acreditem se quiser, não há água. Não há água nos hidrantes dos bombeiros. Mais uma vez, a política
demoníaca, eu digo, eu vou usar essa palavra, política demoníaca dos democratas, do governador Gavin Newsom. Uma proposição foi passada há mais ou menos 10 anos, eu moro aqui há mais de 15 anos, uma proposição foi passada há mais de 10 anos para a construção de represas e de diques, pegando a água que derrete da neve das montanhas e trazendo aqui para o sul da Califórnia, principalmente. Nada foi construído. Isso foi passado, o povo pediu e não foi construído. Muito pelo contrário, o governador Gavin Newsom não autorizou que essas águas fossem desviadas exatamente para o sul da Califórnia e outras terras, principalmente para os agricultores no centro da Califórnia. Sabe por quê, Paula? Para salvar um peixe que se chama smelt, desse tamanho o peixe, que seria desviado para outro curso de outro rio. Ou seja, escolheram salvar um peixe desse tamanho que ninguém consome. É peixe que é usado para pescaria. E agora estamos pagando o preço. Ana, você sabe informar como é que estão as condições climáticas aí para os próximos dias? O que esperar do alastramento do fogo? Os ventos diminuíram um pouco, Paula, mas não há previsão de chuva, infelizmente. E os hidrantes seguem vazios, não há água suficiente. O reforço aéreo foi enviado, aviões, né, que pegam a água do mar e tentam levar para esses focos de incêndio, mas não tem sido suficiente. Então, a oração é para que os ventos cessem de vez, porque os ventos estão carregando as brasas para outros lugares e há outros lugares que, por causa da má gestão do governador Gavin Newsom, há outros lugares em que a preservação e a limpeza das florestas, elas não foram feitas adequadamente, exatamente porque os ecoterroristas falaram não pode tocar na floresta. E nos últimos 2 anos, choveu bastante aqui no sul da Califórnia, choveu bastante aqui em Los Angeles, o que fez com que a vegetação crescesse, mas esse ano não houve muitas chuvas. Ou seja, o fogo pegou uma vegetação seca e muito grande por causa das chuvas dos 2 anos anteriores. E isso tudo, Paula, é muito triste, porque eu tenho amigos no departamento de bombeiros daqui do condado onde eu moro, que é mais ou menos 20 milhas de Pacific Palisades e Malibu, e ele disse para mim ontem à noite, isso não é surpresa. Isso não é surpresa. Nós não sabíamos que essa tragédia chegaria agora, mas nós imaginávamos que em algum momento, nos próximos 10 anos, isso aconteceria. Agora a coisa começa a ter um caminho, começam a aparecer situações que vão pavimentando o entendimento das pessoas para o que pode estar acontecendo nesses incêndios que estão abalando, devastando Los Angeles, Califórnia ali, né? Bairros inteiros desapareceram, uma parte tão bonita ali de Malibu desapareceu. Assim, muitas e muitas pessoas perderam